Assista até o final, porque a história que você vai ouvir sobre Kathryn Kuhlman não é apenas de uma mulher, mas de como Deus acendeu uma chama de avivamento que mudou cidades inteiras. E no fim, eu vou trazer um testemunho poderoso que marcou sua época e pode impactar sua fé hoje. Portanto, curta, comenta e compartilha com quem você ama. Isso é muito importante, pois ajuda a espalhar essa mensagem. Kathryn Kuhlman nasceu em 1907, em Concórdia, Missouri, e desde muito cedo esteve envolvida com a vida da igreja. Sua família era luterana, e foi nesse ambiente que Kathryn ouviu o chamado de Deus. Aos 14 anos, ela teve uma experiência espiritual tão intensa que a impulsionou para a obra do Senhor. Já adolescente, acompanhava sua irmã e o cunhado em viagens evangelísticas, pregando em igrejas pequenas e cidades do interior. Ali começou a se destacar pelo fervor, pela ousadia na pregação e pelo amor em anunciar que o Espírito Santo ainda agia com poder. Nos anos seguintes, Kathryn passou a organizar reuniões em igrejas e teatros, principalmente em Denver e depois em Pittsburgh, que se tornariam os centros mais fortes de seu ministério. Nessas cidades, multidões se reuniam não apenas para ouvi-la falar, mas porque saíam dali contando sobre milagres e curas. Pessoas chegavam em cadeiras de rodas, com diagnósticos médicos sem solução, e muitos testemunhavam serem curados no momento da oração. Kathryn nunca aceitava que fosse por causa dela. Ela sempre dizia, diante da igreja cheia, "Não é Kathryn, é o Espírito Santo." Foi em Pittsburgh que sua influência se consolidou. Ela realizava cultos semanais no First Presbyterian Church, e logo o auditório não comportava mais tanta gente. Filas se formavam do lado de fora, e jornais locais noticiavam o movimento em comum. Ali, Kathryn ajudou a reacender a chama da fé em comunidades inteiras, pois não apenas doentes eram tocados, mas famílias inteiras voltavam à igreja, jovens se entregavam a Cristo e pastores locais eram fortalecidos em seus ministérios. O avivamento que Kathryn trouxe não estava limitado a uma denominação. Em suas reuniões vinham católicos, protestantes, pentecostais e até pessoas sem fé definida, todos atraídos pelo que viam acontecer. Isso provocou um impacto regional enorme. Igrejas se encheram novamente. O nome de Jesus voltou a ser comentado nas ruas e a esperança foi reacendida em tempos em que muitos já não acreditavam em milagres. Seu estilo era simples, mas carregado de unção. A música suave, a reverência e a ênfase na presença do Espírito Santo criavam um ambiente em que a fé florescia. Kathryn não fazia campanhas sensacionalistas, mas sua entrega completa inspirava confiança. Assim, por onde passava, ela marcava cidades e igrejas com um avivamento real, que não se restringia ao emocional, mas transformava vidas e reacendia a chama do cristianismo. Kathryn serviu a Deus até o fim de sua vida, e mesmo após sua partida em 1976, as marcas de seu ministério continuam. Igrejas que experimentaram aquele avivamento ainda recordam os frutos. Livros e testemunhos seguem sendo compartilhados, mostrando que o impacto de sua entrega ao Espírito Santo ultrapassou o seu tempo. E essa é apenas a primeira parte da história. Ainda há muito a contar sobre como suas reuniões se expandiram, os testemunhos documentados de curas e como seu ministério atravessou fronteiras, influenciando não só cidades, mas nações. Depois dos primeiros anos pregando em pequenas igrejas, Kathryn encontrou em Pittsburgh, na Pensilvânia, o cenário ideal para o florescimento de seu ministério. A partir da década de 1940, ela começou a realizar cultos regulares no Carnegie Hall e mais tarde no First Presbyterian Church, no coração da cidade. O impacto foi imediato. Multidões enchiam o auditório e as filas se estendiam quarteirões afora. Pessoas vinham de cidades vizinhas e até de outros estados para participar das reuniões, e a cada encontro crescia a expectativa de que algo extraordinário aconteceria. O que fazia com que tantos corressem para lá? Kathryn não se apresentava como uma curandeira ou alguém especial. Ao contrário, sempre dizia com lágrimas nos olhos: "Eu não tenho nada para dar, é o Espírito Santo quem faz tudo."
E era justamente esse ambiente de humildade e dependência que abria espaço para manifestações inesperadas. Durante as reuniões, pessoas se levantavam de cadeiras de rodas, dores desapareciam, cegos testemunhavam enxergar novamente. Muitas vezes, sem que Catherine sequer tocasse nelas, alguém se levantava e declarava em voz alta: "Estou curado!" Esses relatos não ficavam apenas no boca a boca. Em Pittsburgh, jornalistas começaram a cobrir as reuniões, médicos foram convidados a verificar os casos e testemunhos foram gravados e publicados no programa de rádio e mais tarde na televisão. Isso criou um impacto não apenas dentro da igreja, mas também na cultura da cidade. Pittsburgh, conhecida por suas indústrias e pelo ritmo pesado do trabalho, começou a ser lembrada como um lugar onde milagres aconteciam. O reflexo desse movimento foi sentido nas igrejas locais. Pastores relatavam que depois de uma reunião com Catherine, suas congregações voltavam com novo fervor. Jovens antes indiferentes começaram a buscar ministério. Famílias que haviam se afastado retornavam, e até líderes de outras denominações testemunhavam o renovo espiritual que tomava conta da região. Catherine não pregava apenas cura física, mas salvação em Cristo. Sempre que relatava uma cura, fazia questão de lembrar que o maior milagre era a transformação do coração. Esse avivamento em Pittsburgh acabou se tornando o centro de seu ministério. Dali, ela se expandiu para grandes cidades americanas e até outros países. Mas foi em Pittsburgh que a chama realmente incendiou e deixou um legado visível. Até hoje, muitos lembram a cidade não apenas pela sua história industrial, mas também pelo avivamento que Kathryn Kuhlman promoveu ali. E aqui vai o testemunho prometido. Numa de suas reuniões no Carnegie Hall, um homem trouxe a esposa em estado terminal, carregada numa maca. Os médicos já tinham desenganado, mas durante a oração, diante de centenas de testemunhas, ela se levantou e começou a andar sozinha. O caso foi relatado na época por jornais locais e entrou para os arquivos de testemunhos do ministério de Catherine. Para muitos, aquilo foi o sinal mais claro de que Deus estava reacendendo a fé em Pittsburgh. Mas essa é apenas parte da história. Catherine não ficou restrita a Pittsburgh. Ela levou esse mover para outras cidades e cada lugar por onde passava recebia o impacto de sua mensagem e de seus cultos, marcados pela presença do Espírito Santo. Depois que Pittsburgh se tornou a base do seu ministério, Catherine começou a receber convites de diversas cidades. Uma das primeiras grandes expansões foi em Denver, no Colorado, onde organizava campanhas evangelísticas em igrejas e auditórios que rapidamente lotavam. Nessas reuniões, não apenas moradores locais vinham, mas caravanas inteiras de cidades vizinhas se organizavam para participar. Em Denver, como já acontecia em Pittsburgh, as curas começaram a se multiplicar. Pessoas saíam dos hospitais para estar nos cultos, e médicos relatavam casos de pacientes que voltavam com melhoras inexplicáveis. O testemunho sobre o que Deus estava fazendo por meio do ministério de Catherine se espalhava pela região como fogo em palha seca. Nos anos seguintes, Catherine levou esse mover para grandes centros como Los Angeles, onde pregava em auditórios lotados, incluindo o Shrine Auditorium, um dos maiores da época. Nessas reuniões, multidões vinham em busca de um toque de Deus, e a fama do avivamento já era nacional. Além das reuniões presenciais, Catherine ampliou o alcance com programas de rádio e mais tarde de televisão. Ela usava a mídia como um púlpito ampliado, alcançando milhares que nunca poderiam viajar até Pittsburgh ou Los Angeles. Seu programa I Believe in Miracles se tornou uma das maiores ferramentas para espalhar as histórias de curas e conversões, fortalecendo o movimento carismático que crescia nos Estados Unidos. Catherine não limitava sua mensagem a uma denominação. Em cada cidade onde passava, pregava em igrejas presbiterianas, batistas, metodistas e pentecostais. Ela se tornava um elo de unidade em meio à diversidade de tradições cristãs. O efeito era visível. Igrejas voltavam a crescer, reuniões de oração se multiplicavam e líderes locais relatavam que a chama do avivamento estava reacendendo suas comunidades. E aqui vai o testemunho prometido. Numa de suas campanhas em Denver, uma mulher que havia perdido totalmente a audição de um dos ouvidos há anos entrou na reunião desesperada.
Durante a oração, Catherine não a tocou nem orou diretamente por ela, mas no meio da adoração, a mulher começou a ouvir novamente. O choque foi tão grande que ela se levantou em lágrimas, tampando e destampando o outro ouvido, para confirmar que realmente estava ouvindo. O relato foi registrado por familiares e por líderes locais que acompanharam o caso. Esse foi apenas um exemplo entre centenas. O que Catherine levou de Pittsburgh para Denver, Los Angeles e tantas outras cidades foi mais que encontros de cura. Foi um avivamento que reacendeu o cristianismo em diversas regiões, restaurando a fé em um Deus vivo que ainda age. Catherine Coleman não parou em Pittsburgh, Denver ou Los Angeles. Seu ministério atravessou fronteiras e alcançou outros países, levando o mesmo ambiente de fé e expectativa. Em suas viagens, multidões se reuniam para ouvir sua mensagem simples, sempre centrada no Espírito Santo. Ela ficou conhecida por atrair não apenas evangélicos, mas também católicos e pessoas sem filiação religiosa, sempre insistindo que o verdadeiro milagre não era a cura física, mas a salvação em Cristo. Seus livros, como I Believe in Miracles e seu programa de televisão, alcançaram lares ao redor do mundo, multiplicando os testemunhos e fortalecendo igrejas locais. Com o tempo, Catherine estruturou sua fundação para sustentar os cultos, transmissões e o cuidado com os registros de testemunhos. Ainda assim, manteve o estilo simples nos encontros, música suave, silêncio reverente e a expectativa de que o Espírito Santo se manifestaria. Isso fazia com que cada culto se transformasse em um marco para a comunidade que a recebia. Mesmo diante de críticas e investigações, o avivamento se espalhou. Pastores locais relatavam que suas igrejas voltavam cheias de fervor após as reuniões. Famílias inteiras eram restauradas, e a mensagem de que Deus ainda faz milagres reacendeu o cristianismo em várias regiões. Quando Catherine faleceu em 20 de fevereiro de 1976, em Tulsa, seu legado já era internacional. As igrejas que viveram esse impacto mantiveram viva a chama. Seus programas, gravações e livros continuam até hoje a despertar fé, mostrando que seu ministério foi além de seu tempo. E isso ainda não é o fim. Há muito a contar sobre os testemunhos documentados, os arquivos preservados em instituições cristãs e como sua influência abriu caminho para movimentos de avivamento nas décadas seguintes. Em Pittsburgh, um paciente em estado terminal foi levado a uma de suas reuniões. Ele havia sido desenganado pelos médicos, mas após a oração, levantou-se com forças, declarando estar curado. Dias depois, voltou ao hospital, onde exames confirmaram a regressão da doença. Esse caso foi relatado em livros e programas da própria Catherine, servindo como exemplo daquilo que ela chamava de milagre confirmado. Durante uma campanha em Denver, uma mulher surda de um ouvido há anos testemunhou recobrar a audição em plena adoração. Catherine não a tocou, nem orou diretamente por ela. O testemunho foi registrado por líderes locais e familiares, tornando-se um dos relatos mais lembrados das campanhas naquela região. Nos anos 1960, uma mãe levou o filho diagnosticado com leucemia a uma de suas reuniões. Catherine orou com lágrimas, pedindo apenas que a vontade de Deus se cumprisse. Meses depois, o menino foi considerado livre da doença. Esse caso foi incluído em um dos episódios do programa I Believe in Miracles e arquivado pela Fundação. Outro detalhe marcante era que muitas curas aconteciam sem que Catherine tivesse contato físico com a pessoa. Durante a mensagem, ou no momento de cânticos suaves, pessoas se levantavam dizendo que dores haviam desaparecido, tumores sumido ou que conseguiam andar. Ela sempre fazia questão de repetir: "Eu não toquei em ninguém. É o Espírito Santo quem fez isso." Esses testemunhos faziam as igrejas e cidades se transformarem. Não era apenas sobre o corpo físico, mas sobre a fé que renascia. Gente que não pisava numa igreja há anos voltava a congregar. Pastores relatavam renovação em suas comunidades. E até líderes de outras denominações vinham para ver de perto e saíam marcados por aquele ambiente de avivamento. Catherine Kuhlman levou o avivamento além das fronteiras americanas.
Ela pregou em países da Europa e também no Oriente Médio, sempre atraindo multidões sedentas por um encontro real com Deus. Nessas reuniões internacionais, os mesmos sinais se repetiam: curas inesperadas, testemunhos de transformação e igrejas reacendidas pelo fogo do Espírito Santo. Onde ela chegava, comunidades inteiras eram marcadas, não pela fama de uma mulher, mas pelo poder de Jesus Cristo vivo e atuante. Os testemunhos eram variados: pessoas que se levantavam de cadeiras de rodas em Londres, doentes cardíacos curados em reuniões na Alemanha, e até líderes religiosos de outras tradições, confessando que nunca haviam experimentado tamanha presença do Espírito Santo. Catherine fazia questão de repetir em cada campanha: não olhem para mim, olhem para Ele. Tudo é por Jesus, tudo é para Ele. E aqui está na verdade maior. O ministério de Kathryn Kuhlman não foi construído em torno de milagres como espetáculo, mas como porta de entrada para Cristo. Ela dizia que a cura física era apenas um sinal. O verdadeiro milagre era a salvação da alma. Foi por isso que, em cada culto, depois dos testemunhos de cura, ela fazia o apelo. Chamava todos a se renderem a Jesus, a abrirem o coração para aquele que não apenas cura o corpo, mas transforma toda na vida. Assim como milhares atenderam a esse chamado em Pittsburgh, Denver, Los Angeles e nos países que ela visitou, hoje essa mesma voz ecoa para você. Não desperdice a oportunidade de voltar-se para Cristo Jesus. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A cura que ele oferece vai além do físico. É perdão, é paz, é vida nova. Seja qual for a sua condição, Jesus pode restaurar o que foi perdido. Catherine dizia com lágrimas: eu sou apenas a mensageira, mas o Espírito Santo é quem faz a obra. Essa obra hoje se estende a você. Portanto, este é o chamado. Volte-se para Cristo. Entregue a Ele suas dores, seus pecados, suas dúvidas. O mesmo Espírito Santo que incendiou reuniões e reacendeu o cristianismo em tantas cidades, pode hoje reacender a chama da fé no seu coração. Meu amigo, minha amiga, depois de tudo que você ouviu sobre a vida e o ministério de Kathryn Kuhlman, fica claro que o maior milagre não foi uma perna que voltou a andar, um coração que voltou a bater forte ou uma dor que desapareceu. O maior milagre é quando um homem ou uma mulher decidem entregar o coração a Cristo Jesus. Assim como milhares atenderam ao chamado nos cultos dela, hoje essa oportunidade é sua. Jesus continua sendo o mesmo. Ele está batendo à porta do seu coração agora mesmo. Você pode experimentar a paz, o perdão e a vida nova que só Ele pode dar. Então eu te convido, não deixe para depois. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, transforma a minha vida e enche meu coração com a Tua presença. Hoje eu entrego a Ti tudo o que sou e declaro: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Amém. Se você fez essa oração, creia, você deu o passo mais importante da sua vida. Comente aqui abaixo, escreva: eu entreguei minha vida a Cristo, ou compartilhe seu testemunho. Vai edificar outras pessoas que também precisam ouvir isso. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa. Kathryn Kuhlman levou a mensagem de salvação a milhares. Hoje você pode levar para alguém que precisa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos continuar trazendo mensagens que reacendem a fé e mostram que Jesus ainda opera milagres.